Eu ainda lembro daquela noite como se fosse ontem. Daquelas noites em que o vento parece carregar sussurros de algo sobrenatural e a lua, a lua estava cheia, lançando sua luz fria sobre os campos vazios. Era uma dessas noites estranhas, onde você sente que tem alguma coisa espreitando, mas não consegue ver. Havia uma sensação de terror no ar, como a calmaria antes de uma tempestade. Eu tinha apenas 17 anos na época, mas foi naquela noite que eu fiquei frente a frente com um medo que eu não desejaria, nem para o meu pior inimigo. Foi quando os ataques começaram, gente e animais mutilados, como se por uma fera sanguinária. Ninguém sabia o que estava lá fora, mas todos nós sentíamos. Meu tio foi o primeiro a cair. Ele era forte, sempre o primeiro a rir do perigo, mas nem ele teve chance. Eu estava com ele naquela noite. A gente já tinha ouvido as histórias de uma criatura, algo maligno, que rondava os campos perto da fazenda. Estava devorando ovelhas, vacas, tudo que se movia. Achávamos que era algum animal selvagem, mas no fundo, acho que ambos sabíamos que era algo muito pior. A última vez que o vi com vida, ele estava de pé, perto da cerca, espingarda na mão, encarando o breu. Então eu ouvi um rosnado, baixo e gutural, vindo das árvores. Meu coração parou. Antes que eu pudesse piscar, aconteceu. Uma sombra, uma besta, maior do que qualquer homem, saltou do mato. Era tudo pelos, garras e dentes. Meu tio não teve nem tempo de gritar. Num momento ele estava lá, e no outro foi arrastado para a mata. Eu só conseguia ouvir o som da carne sendo rasgada, ossos estalando, e aquele rosnado monstruoso ecoando na noite. Eu congelei. Meu corpo não respondia. O medo, o pânico, a descrença pura no que eu tinha acabado de ver. Nada parecia real, mas lá estava eu, parado em uma poça de sangue do meu tio, sentindo a vida esvair de tudo ao meu redor. Naquele tempo, eu era apenas um garoto tentando ajudar na fazenda da família. Minha vida era simples, sem grandes complicações, como é de se esperar de um adolescente do interior. Acordava cedo, ajudava no que podia, e à noite, depois do trabalho duro, me reunia com meu tio, meu pai e os vizinhos para contar histórias ao redor da fogueira. Meu tio, Jorge, sempre foi o centro das atenções. Ele era destemido, o tipo de homem que enfrentava qualquer perigo de peito aberto. Todos o respeitavam e eu o admirava. Ele era o irmão mais novo do meu pai, e como não tinha filhos, me tratava como se eu fosse o seu. Naquela época, ele era o meu herói. Nunca imaginei que seria naquela noite que eu o veria pela última vez. Meus pais também faziam parte dessa história, mas a verdade é que, no fundo, sempre foi meu tio quem me puxava para essas aventuras perigosas. Ele não tinha medo de nada, e eu, jovem e impulsivo, seguia seus passos como um cachorrinho. A gente tinha uma vida pacata, mas aquela criatura, o maldito lobisomem, mudaria tudo para sempre. Lembro bem de como minha mãe tentava me afastar desse tipo de conversa, desse tipo de situação. Ela dizia que algumas coisas não deviam ser mexidas, que o sobrenatural não devia ser desafiado, mas como qualquer jovem, eu ignorava suas palavras, achando que tudo não passava de superstição. Eu estava prestes a descobrir o quão errada essa ideia era. Os vizinhos eram uma parte importante da nossa pequena comunidade. Havia o seu João, que tinha perdido algumas vacas para algo que ele não conseguia explicar, e Dona Maria, que jurava de pés juntos ter visto a sombra da criatura pela janela de sua casa. Esses relatos se espalhavam feito rastilho de pólvora, mas até aquela noite ninguém tinha provas. Eu estava lá, no olho do furacão, sem perceber o quanto tudo aquilo era real e letal. O que começou como uma série de desaparecimentos de animais, logo escalou para algo muito mais sinistro, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. Tudo começou de forma discreta. A princípio, ninguém ligava muito para os desaparecimentos de animais. Foi um lobo,
diziam uns. Algum ladrão de gado, afirmavam outros. Mas eu sabia que algo estava fora do normal. Naquela noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, ouvimos um grito distante, mas que gelou meu sangue instantaneamente. Meu tio Jorge foi o primeiro a se levantar. Ele sabia, assim como eu, que aquilo não era um grito humano, nem o som de qualquer animal conhecido. Era algo diferente, algo que causava aflição só de ouvir. Meu coração disparou, mas ainda tentei me convencer de que tudo era exagero, que a noite fazia as coisas parecerem piores do que eram. Só que a coisa começou a ficar estranha de verdade quando encontramos o corpo do seu Arnaldo, um dos vizinhos, na manhã seguinte. Ele estava mutilado de uma forma que nenhum de nós jamais tinha visto. Não era ataque de jaguatirica nem de onça, era algo muito mais cruel, muito mais sobrenatural. As feridas eram profundas, os ossos quebrados como se fossem galhos secos, e havia tanto sangue que parecia ter sido derramado com uma fúria inumana. Todos começaram a falar baixo, tentando encontrar uma explicação racional. Mas eu vi o olhar no rosto do meu tio. Ele sabia que aquilo não era coisa do mundo dos vivos. Ainda tentamos acreditar que havia uma explicação lógica, que talvez algum bicho grande tivesse se aventurado até ali, mas eu não conseguia afastar a sensação de pavor crescente. Cada noite parecia mais longa, mais fria, e o silêncio era quebrado apenas pelos latidos nervosos dos cães. Tudo dentro de mim gritava que aquilo estava longe de ser o fim, que o pior ainda estava por vir. Eu tentei negar, tentei empurrar o medo para o fundo da minha mente, mas aquela agonia permanecia, insistente, esperando a hora certa para explodir. E no fundo, todos nós sabíamos que era só uma questão de tempo. Os dias seguintes foram de puro terror. Todas as noites, sem exceção, algo acontecia. Ora era o som de galhos quebrando na mata, ora os gritos agoniados de animais sendo dilacerados. A sensação de medo tomava conta da nossa casa, e o que antes eram noites calmas, agora eram momentos de puro pânico. Cada vez que o vento soprava, eu podia sentir o cheiro de morte no ar, como se aquela maldita besta estivesse sempre por perto, espreitando, esperando o momento certo para atacar. Meu tio, que sempre foi um homem corajoso, começou a mudar. Ele parecia cansado, suando frio, sempre com o olhar perdido na escuridão. Então, certa noite, aconteceu. Estávamos no alpendre, eu, meu tio e meu primo mais novo, quando ouvimos o rugido. Não era um som comum, era algo que mexia com a alma, um grito de pura agonia, como se fosse o próprio inferno gritando. Ouvimos os gritos vindos da casa de um dos nossos vizinhos, e sem pensar duas vezes, meu tio pegou sua espingarda e correu para lá. Eu fui atrás. O medo já não me deixava pensar direito. Quando chegamos, vimos algo que nunca sairia das nossas cabeças. A porta da casa estava arrancada das dobradiças e o sangue cobria o chão como um rio maldito. Meu primo gritava desesperado, dizendo que tinha visto a fera, o monstro que todos temiam. Aquela foi a primeira vez que vi a criatura de perto. Não deu tempo de reagir, não deu tempo de fazer nada. Era enorme, mais do que qualquer lobo que eu já tenha visto. Seus olhos brilhavam no escuro como brasas, e o som dos dentes serrando ecoava em nossos ouvidos. Minha mente tentava entender o que estava diante de nós, mas era impossível. Aquilo não era deste mundo. Era algo bizarro, maldito, sobrenatural. O pânico tomou conta de mim, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu na escuridão da mata. Meu tio tremia, o rosto pálido, e eu soube que a partir dali, nossa vida nunca mais seria a mesma. Depois daquela noite, algo mudou dentro de mim. O terror que já me consumia se transformou em uma obsessão. Eu precisava entender o que era aquela fera. A vila estava em estado de choque, e as pessoas começaram a sussurrar que aquilo não era um simples animal, mas algo muito pior.
Uma maldição, talvez. Lembro-me de ouvir os mais velhos falando que, em tempos passados, uma besta sanguinária semelhante havia sido vista por essas bandas, sempre trazendo morte e destruição. Meu tio, ainda abalado, tentou me convencer de que não havia mais o que fazer, que deveríamos abandonar a caçada. Mas como fugir de algo que estava à espreita, nas sombras, esperando sua próxima vítima? Uma tarde, enquanto todos discutiam o que fazer, me aproximei da velha casa da minha avó, onde havia livros antigos e histórias sobre criaturas sobrenaturais. Havia algo ali, um mistério enterrado que eu precisava desvendar. Entre as páginas envelhecidas, encontrei menções a lobisomens. A besta descrita ali se encaixava perfeitamente no que vimos. Uma criatura amaldiçoada, metade homem, metade lobo, que aparecia nas noites de lua cheia para caçar os vivos. A cada palavra que lia, meu sangue gelava mais. Aquela descoberta mudou tudo. Não era mais apenas um monstro, era uma maldição viva que atormentava nossa vila, e nós estávamos em perigo iminente. Eu sabia que não tinha mais volta. A decisão estava tomada. Iríamos enfrentar o lobisomem. Aquela noite seria o ponto de virada. Meu tio, mesmo hesitante, decidiu que nos prepararia para o confronto final. Tínhamos pouco tempo, e o desespero era evidente em cada olhar trocado entre nós. Não sabíamos como caçar uma criatura sobrenatural, mas sabíamos que não podíamos fugir mais. O medo era como um veneno correndo pelas nossas veias, e o peso da escolha recaía sobre meus ombros. Iríamos lutar ou morrer tentando. A lua cheia surgiu no céu como um presságio de morte, banhando a floresta em uma luz pálida e sinistra. O silêncio da noite parecia mais denso, como se até os animais soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Eu estava suando frio, com o coração martelando no peito. A espingarda tremia nas minhas mãos, e meu tio, ao meu lado, mantinha os olhos fixos no horizonte, em alerta. Esperávamos pela besta. O medo era palpável, uma mistura de pavor e adrenalina que nos mantinha em pé, mas mal conseguíamos respirar. Eu sabia que, em poucos minutos, tudo mudaria. Ou enfrentaríamos a morte de frente, ou seríamos devorados por ela. De repente, ouvimos um rosnado grave vindo de algum lugar entre as árvores. Aquele som atravessou a noite como uma faca, cortando o silêncio e nos deixando imóveis. Quando a criatura finalmente apareceu, eu soube que nenhum livro, nenhuma história, poderia ter me preparado para aquilo. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho maldito, e sua pele parecia esticada sobre os ossos, com garras afiadas que reluziam à luz da lua. O lobisomem não era apenas uma fera, ele era o terror personificado, uma aberração que não deveria existir no mundo dos vivos. Senti meu corpo congelar por um momento, a agonia do medo me dominando, mas não havia tempo para hesitação. Quando o lobisomem avançou, meu tio gritou para que eu atirasse, mas minhas mãos pareciam de pedra. O som de disparos ecoou pela noite, mas a criatura continuava avançando, como se as balas não a afetassem. Foi quando percebi que estávamos em uma luta que não poderíamos vencer. A fera saltou em nossa direção, e eu só consegui ver um borrão de garras e dentes. Meu tio tentou se proteger, mas o lobisomem o atingiu com uma força brutal, jogando-o no chão. O som da carne rasgando e o grito de dor me assombrariam para sempre. Naquele momento, eu soube que nossa única chance era fugir. Mas para onde? Eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso, porque de fato dependia. O som dos gritos do meu tio ecoava pela floresta, misturado ao rosnado da besta. O chão parecia desmoronar sob meus pés, e cada passo era uma luta contra o pânico absoluto que tomava conta de mim. A escuridão me engolia, e as sombras das árvores se tornavam monstros. A cada instante eu sentia como se a criatura estivesse prestes a me alcançar. O medo era insuportável, me consumindo por completo. Cada vez que olhava para trás,
Esperava ver o lobisomem a poucos metros de mim, mas tudo que eu via era a escuridão impenetrável. Será que eu conseguiria escapar? Ou seria apenas mais uma vítima naquela noite de terror? Minhas pernas estavam pesadas, a respiração ofegante, o suor frio escorria pelo meu rosto. Eu tropecei mais de uma vez, arranhando os braços nas raízes e pedras que mal conseguia enxergar. Minha mente gritava para não parar, para continuar, mas meu corpo estava no limite, e então um silêncio aterrorizante se instalou atrás de mim. Não ouvia mais o rosnado da besta, nem os gritos do meu tio. Por um segundo, pensei que talvez tivesse conseguido, talvez estivesse seguro. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito mais sombrio. O pavor que sentia não era só pelo que havia acontecido, mas pelo que viria. O lobisomem não iria parar. Ele não se contentaria apenas com animais ou com meu tio. Quando cheguei à cidade, ofegante e coberto de sangue que não era meu, as pessoas me olhavam com horror, como se soubessem o que tinha acontecido, mas não ousassem perguntar. O terror não acabaria ali. Mesmo sem a presença do monstro naquele momento, o medo continuava vivo, pulsando em cada um de nós, e a última surpresa veio na forma de um som baixo, quase imperceptível, mas que fez meu coração parar. Um uivo, distante, mas inconfundível, ecoando pelas montanhas. Ele ainda estava lá fora e sabia onde me encontrar.